Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a colorir os padrões, né? Que são esses aqui. Esse aqui é o resultado final. Então, eu gravei um vídeo agora explicando como é que é o processo. Não tem muito segredo, mas tem alguns critérios, tá? Eu vejo vocês lá no chat. Valeu! Então, estou colocando aqui o desenho para que vocês possam ver, então, como é que é feito a pintura do nosso padrão, tá? Não existe muita regra, não existe muita dificuldade, acredito eu, porém, eu tenho alguns macetes que vão ajudar vocês a ter um melhor trabalho, tá? Então, uma das dicas é vocês colocarem a folha sobre alguma base, tá? Eu estou usando uma pasta dessas de ofício, tá? Mas pode ser qualquer uma. Não colocar diretamente numa mesa, numa superfície, porque ele pega toda a rugosidade da superfície. Mesmo que seja uma de mármore, alguma coisa assim, ele vai passar isso para o papel, tá? Então eu preciso ter suavidade na hora de passar o lápis. Eu não posso ter nenhuma interferência da base inferior sobre o meu desenho, tá? Então sempre é importante colocar algum um pedaço de um outro papel, pode ser o verso do bloco, né? Porque normalmente ele vem com uma gramatura de papelão, pode ser essa, tá? Só nunca um padrão sobre o outro, porque provavelmente no você pintar ele vai ficar no verso. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Mas pode acontecer de borrar o desenho de baixo, tá? Porque ele está só no lápis. Então eu vou explicar por esse aqui, eu comecei a fazer uma pintura, tá? Então vejam o seguinte, normalmente eu indico duas cores, tá? Então você começa com uma cor, vai para uma outra cor, daí a mesma cor, outra cor e assim por diante. Mais que duas cores, ele começa a ficar muito complexo, não fica interessante, tá? Então, a minha sugestão é que vocês possam fazer com no máximo duas cores. Se quiser fazer só com uma cor, tá valendo também. Sempre pintar as linhas mais grossas, tá? Uma dica que eu posso dar aqui para vocês é sempre façam um pequeno risquinho das linhas que precisam ser pintadas. É muito comum que na hora de pintar, na nossa distração, acaba pintando uma linha fina também, tá? Então, por isso é importante fazer alguns risquinhos, tá? Nas linhas que você precisa pintar. Uma outra dica interessante para iniciar é o seguinte, vocês vão pegar a caneta preta, tá? Aquela que vocês tiverem à disposição, né? A gente conversou sobre isso na última aula. Eu estou usando a caneta da Stabilo, que é essa aqui, é uma ponta fina, mas pode ser uma ponta média. Vamos ver, acho que ela não dá foco, mas enfim. E você passa antes de fazer a pintura, tá? Então o que acontece? Eu vou marcar aqui, pegar essa linha aqui, tá? E vou passar ela. Não tem problema de passar para fora do quadrado, ok? Porque esta área do entorno nós vamos o quê? Recortar, tá? Nós vamos passar a tesoura aqui em volta. Então não tem problema de acontecer o que aconteceu aqui, ó, de fugir, tá? Não se preocupem quanto a isso. Então, passando as linhas diagonais, você passa a caneta em todas as linhas diagonais, ok? Nessas inferiores, nessas interiores, você não passa, tá bom? Porque isso aqui são marcas de corte. A gente só vai precisar passar então na linha diagonal até no final, ok? Muito bem. Passando então, por que passar antes também a caneta? Porque normalmente, se eu faço a pintura antes, o que geralmente acontece? A cera não permite que a caneta pegue direto no papel, tá? Então, vocês vão ter o padrão desenhado a lápis, passam a caneta, a que tiver em mãos, tá? De preferência preta, que dá um acabamento melhor, tá? E aí vão então para o lápis de cor. Eu estou usando o lápis de cor aquarelável, nada demais, tá? E uma dica bem interessante que a gente vê, assim, que eu olho bastante nos trabalhos, é o quê? É usar a régua para fazer os primeiros traços. Então, considerando,
né? A linha aqui que eu passei a caneta, ó, vou colocar bem em cima. Eu começo sempre no mesmo sentido, tá, gente? E sempre o quê? Sempre com o lápis leve. Você vai escurecendo no decorrer da pintura. Então, eu deito mais o lápis, ok? E vou fazendo o quê? Vou puxando a pintura, tá bom? Por que eu estou fazendo isso aqui com a régua? Isso evita arrependimentos, evita o quê? Problemas de sair do meu quadrado, né? E não fica bom, porque vai aparecer. Qualquer tracinho que ele fique para fora, ele vai aparecer. Então, o que acontece? Que eu vou puxar um pouquinho, tô fazendo bem suave, tá? Não tem limite de tempo para isso aqui, então você coloca uma música, né? Vai ouvindo e vai deixa o desenho te levar, tá bom? Vai pintando e tudo mais. Aos poucos, depois que você fizer uma pintura, uma primeira camada, tá vendo que eu não cheguei para esse lado aqui, né? Porque eu vou fazer a mesma coisa com a régua. Eu vou pegar a régua, vou inverter, deixa eu só escurecer um pouquinho aqui. Vou inverter, considerando que eu já passei a caneta, e vou fazer o quê? Vou fazer um leve tracinho aqui. E vou fazer a pintura sempre no mesmo sentido, ok? Então, não tem segredo. Fazendo isso, não tem arrependimentos, ok, pessoal? Então, uma outra situação bem legal, ó. Tá vendo que essa cor aqui tá mais verde do que essa? Tem um segredo para isso acontecer. Claro, eu posso passar mais um pouco de lápis aqui, é interessante fazer isso, tá? Olha que legal, eu vou passar, vou fortificar aqui um pouco meu traço. Só nesse miolo aqui, ó, para que vocês possam ver a diferença, tá bom? Então, vamos lá, estamos pintando, legal. O bacana é deixar sempre ele bem harmonioso no sentido de distribuição da cor, tá? Vocês já viram que existe um lápis dentro das caixas de lápis de cor que é branco, tá? Então o que acontece? Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para melhorar a cor do verde, do lápis de cor. Nesse caso, o verde. Então, vejam o que acontece quando eu passo ele. Eu vou suavizar. Olha que interessante o efeito que ele acontece. Ele acende a cor. Por isso que vocês pegam os trabalhos e dizem, nossa, que legal, como é que será que foi feito, que pintura legal, né? É porque é passado o lápis branco, então ele dá uma suavizada, ok? Ele deixa o trabalho muito mais vivo. Olha que interessante. Tá? Para isso que serve o lápis branco, ele não serve só para desenhar em folhas pretas, tá? Ele serve para colocar uma camada de proteção e acender o teu verde. Olha que legal que ficou, tá? Claro, se eu apertasse, passasse mais, eu só passei rapidamente, tá? Ele vai ter tendência a ficar assim, ó. Aqui eu comecei e aqui eu passei o lápis branco e aqui eu passei em todo ele, tá? Então ele funciona dessa maneira. Sugestão: passem o lápis branco em cima do desenho de vocês, ok? A dica é essa, não tem muito segredo, eu estou no chat para tirar todas e qualquer dúvidas que vocês venham a ter, tá? Lembrando, né, que o resultado deste trabalho, ele vai ser originário deste modo, tá? Claro que isso aqui está recortado. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para vocês. Esse aqui também, ó, desenho bem legal. Então, aqui no vídeo não aparece, tá? Mas ele tem linhas pretas, que é feito com essa caneta. E aqui a pessoa usou bastante o lápis, ela apertou bastante. Não tem problema nenhum, fica lindo, tá? O que eu quero é que vocês descubram a pressão do lápis que vocês gostam de utilizar, tá? Esse aqui, vou tentar aproximar aqui, vamos ver se ele pega, vamos lá. Ó, ele tá bem firme, tá? Então a pessoa gastou bastante lápis de cor. Eu já fiz mais leve, ó. Mas o contraste não é tão interessante, ó. Esse aqui tá bem forte também. E o meu exemplo tá bem fraquinho, obviamente. Precisa ser escurecido, passar um verde melhor para que fique nesse tom aqui, para que dê esse contraste, tá bom? Eu conto
com o trabalho de vocês agora e estou no chat para tirar qualquer dúvida que venha acontecer, tá bom? Por enquanto, só pintura, beleza? E a gente vai conversando. Valeu! Só uma dica, pessoal, passar o lápis branco, esse aqui, ó, sempre depois que tiver a pintura finalizada, tá? O tom que vocês tiver correto. Então, se você tentar passar o lápis de cor em cima do branco, ele não pega mais, tá? Isso aqui é um acabamento como se fosse um verniz pro desenho, tá bom? Então essa é a dica que acabou não sendo colocada no vídeo, mas eu me lembrei, então fica só essa dica para que vocês possam fazer um bom trabalho. Valeu!